Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Vida 360. Hoje estamos aqui com o Rafa, beleza, Rafa? Beleza, Edu. Suave, vamos falar do que hoje, Rafa? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre musculação e emagrecimento. O que será que quando fala de emagrecimento, sempre sou eu que tô aqui, né, cara? Ah, é Acho que eu tô coincidência. dando indiretinho pra mim, né? Antes de começar, eu queria pedir pra vocês deixarem aquele like que ajuda bastante a gente. Não é fácil isso que a gente faz aqui, então dá aquele like que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, compartilha com a galera e aciona o sininho, né, Rafa, pra É ficar ligado isso. quando rolar mais coisa aqui. Ajuda a gente a te ajudar. É isso, vamos lá, Rafa? Bora. Mais uma. Então, seu Rafael, treinar musculação para emagrecer. Tem muita gente que não acredita nisso, né, cara? Pois é, importantíssimo, né, Edu? Cara, a musculação, uma coisa que a galera tem que entender é que ela vai deixar o teu corpo pronto, preparado para aguentar qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. E o emagrecimento é um processo que debilita o corpo. Você entrar num déficit calórico, né? Você ingerir menos calorias, isso estressa bastante, isso estressa o organismo, estressa a mente. E, cara, esse estresse, ele não se manifesta só no tecido adiposo, né? Então, o estresse que a falta de nutriente provoca, não vai se manifestar só na perda de gordura. As pessoas perdem massa magra também para emagrecer. E daí que entra a musculação, né? Fundamental nesse processo. E pensando por esse ponto de vista, quando você vai falar assim de musculação, então eu já faço, todo mundo fala que o aeróbico é o que mais emagrece e tal. Pensando nisso, sobre esse viés, quando a gente fala de musculação, existe um melhor treino para musculação, existe a melhor prática de musculação visando o emagrecimento, ou qualquer musculação, seja ela, se você treinar, sei lá, qualquer tipo de musculação serve para o mesmo fim? Ou vai ter uma que vai ser Legal, mais específica? legal. Uma pergunta muito importante, Edu, porque assim, pode sim um treino de musculação ser um pouco mais eficiente para o emagrecimento. Pode sim, tá? É lógico que você precisa avaliar uma série de outras coisas, né? E até, inclusive, se a pessoa consegue ou não, até em relação a tempo mesmo, se ela consegue ou não fazer um treinamento aeróbio, porque se ela não consegue, pode ser interessante prescrever uma musculação visando adaptação cardiovascular também. Ou seja, adaptações que teriam num treinamento aeróbio, numa corrida, numa caminhada, é possível também conseguir com o treinamento existido. E aí você vai periodizar pensando nisso, né? Mas assim, a musculação para emagrecer, ela se torna uma ferramenta fundamental, ela se torna um processo fundamental, independente de qual método vai ser aplicado, tá? Mesmo que a pessoa, mesmo que o profissional que vai prescrever, prescreva um treino pensando em otimizar o processo de emagrecimento, que, como já disse, isso é possível sim, cara, isso não é tão relevante quanto a pessoa fazer, praticar, tá? Então, existe assim, ó, a pessoa que emagrece sem musculação, a pessoa que emagrece com musculação e a pessoa que emagrece com a musculação específica para o emagrecimento, sabe? Então, é assim, é um pouquinho melhor do que um treino de musculação que não seja específico para o emagrecimento. Que não tá otimizando, né? Porque Exatamente. assim, até onde eu entendo, que o meu conhecimento, né? A massa muscular, ela é cara. Você manter o seu corpo, manter um grande nível de massa muscular, ele consome muita energia. Uhum. Daí que a gente tem aquela máxima, né? Que a gente tem preguiça de ir na academia, que a gente tem preguiça de praticar algum tipo de exercício. Por quê? Pro nosso organismo, para ele é importante que a gente seja obeso e não faça exercício, porque Uhum. você tem reserva de energia e não tem gasto de energia. Se você tiver massa muscular, você tem um gasto basal muito alto. Uhum. Né? Uhum. Então, se você pensa que você fazendo musculação, e se você fizer uma musculação onde você vai otimizar um ganho de massa muscular a ponto de você gerar um maior nível de metabolismo basal, um maior gasto quando você está quieto, Uhum. né? Aí entra essa parte da atividade física específica, né? Exatamente. O que acontece? Você fazer exercício físico no geral,
já vai aumentar o teu basal, tá? Então, esse é um dos pontos. Por que que aumenta o teu basal? Porque toda a bagunça que você gera no teu corpo com o estresse do treino leva um tempo para ser regenerada. Ela leva um tempo para entrar num equilíbrio de novo. E até que essas reações químicas entrem no equilíbrio, elas vão desacelerando e entrando no equilíbrio, você está com o teu corpo trabalhando numa capacidade mais intensa, né? Você está com o teu metabolismo, com essas reações químicas acontecendo numa frequência maior, digamos assim, uma quantidade maior, até que você dê um estímulo novamente. E essa demanda metabólica também gera uma demanda energética. Para que essas reações químicas aconteçam, elas são desencadeadas por energia, né? Precisa ter energia para acontecer. E é aí que você aumenta o gasto basal, tá? Só que esse gasto basal, ele é agudo, né? Então, esse aumento do gasto basal é agudo. Para alguns tipos de exercício, coisa de 2 horas até depois do exercício, para outros tipos de exercício, até 48. Então, chama de EPOC. O EPOC, que é o excesso de consumo de oxigênio pós-treino. O EPOC é curtinho. É curtinho. É coisa de 3 horas depois, e ainda assim, quando você para, não é uma quantidade de oxidação tão relevante que continua acontecendo, porque a demanda já reduziu. Mas assim, para essa analogia que você fez, pensa assim, uma pessoa, eu vou falar valores totalmente hipotéticos aqui, nada, só lúdico, só para ilustrativo. Uma pessoa que tem 1 quilo de massa muscular, ela gasta 1.000 calorias no basal. Se ela vai lá e treina, e óbvio, logo depois do treino, ela vai ter um aumento pontual desse metabolismo basal, sei lá, em vez de gastar 1.000, ela tá gastando 1.100, mas depois ela volta para 1.000. Mas conforme ela vai ganhando massa muscular e passou de 1 quilo para 2 quilos, talvez ela não dobre o metabolismo basal, mas ela vai ter um aumento do basal em descanso permanente, não vai? Exato, então, isso é importante. Então, assim, aí, depois desse processo agudo de aumento dessa taxa metabólica basal, né, tem o processo crônico, que aí entra no ponto que você falou. Pô, quando o cara ganha massa muscular, é uma adaptação crônica ao treinamento, e esse ganho de massa muscular vai fazer com que a pessoa tenha cronicamente também um aumento desse metabolismo. Justamente esse exemplo que você deu. Se eu tenho 1 quilo a mais de massa muscular no meu corpo, eu vou gastar uma energia maior para manter aquele 1 quilo a mais de massa muscular no meu corpo, certo? Legal. Só que o que acontece? A gente voltando um pouquinho lá na questão do treino específico para o emagrecimento, né? Cara, independente disso, o que todo mundo que tem o objetivo de emagrecer precisa entender, né, independente desse EPOC, independente de aumentar a massa muscular e aumentar a demanda energética em repouso, independente disso tudo, não há meios de você emagrecer se você não tiver um déficit calórico. Então, assim, tudo isso passa a ser, todo esse gasto que a gente fala, ele passa a ser irrisório quando a gente não tem o controle da alimentação. Por quê? Tá, vamos colocar que a pessoa com 1 quilo a mais de massa muscular tenha esse aumento de demanda energética também e, portanto, vai começar a queimar mais caloria. Cara, uma bala que essa pessoa consome Já foi pro beleléu. já foi pro beleléu isso, entendeu? Então, é tão fundamental quanto o gasto calórico que o treino vai promover, o gasto calórico das atividades da pessoa, o gasto calórico do metabolismo basal, tudo isso precisa ser considerado e combinado com a alimentação, senão não vai ter emagrecimento. A gente vai falar sobre o treino específico, que eu sei que você vai dar umas dicas de treino pra gente, mas o que eu penso assim, uma vez que você começou a treinar musculação, por menor que seja, você começa a ver um resultado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo totalmente hipotético. Sábado de manhã, você tem um churrasco à tarde. Sábado de manhã, você vai lá dar aquele puta treinão. Cara, você vai chegar no churrasco, você vai segurar a onda. Você fala assim, puta, não vou jogar fora aquele 1 hora e meia que eu dei de treino lá, que eu queimei a semana inteira ralando, não vou chegar no churrasco e vou arrebentar, porque daí segunda-feira eu vou chegar tudo zoado. Acho que o treino de musculação, ele também te ajuda a ter um pouco mais de aderência na dieta. Porque você fica com... Você não vai querer jogar fora o que você fez, né, meu? Sim. Cara, eu vejo Sei lá, bastante... é uma forma de pensar, né? Não, mas eu vejo bastante esse comportamento mesmo. De fato, as pessoas, elas tendem a melhorar
as outras coisas, melhorar o sono, melhorar a alimentação, quando elas aderem a uma prática regular de exercício, justamente por isso. Ela fala, cara, eu já estou me dedicando a isso aqui. E para eu otimizar meu resultado, é só eu melhorar mais isso aqui. Então eu vou melhorar. Não é? Exato. Eu vou chegar no churrasco lá, ao invés de tomar 5 latinhas de cerveja como eu fazia antes, eu vou tomar uma e vou tomar água. Aí, se eu tiver vontade, talvez eu tome mais uma e continue tomando água. Né? Então, de fato, ela não deixou de curtir, mas ela tirou o pé, porque realmente ela não quer desperdiçar o esforço que ela teve de treino para ter É o resultado. esforço e é o investimento, né? Porque a academia custa caro, o seu tempo custa caro. Você foi lá e comprou uma roupinha pra treinar na academia, você gastou gasolina, você gastou seu tempo. Pô, custa Exato. caro. Aí você vai jogar tudo fora num churrasco. Não dá, né, cara? Exatamente. Mas falando de treino específico, Rafa, tudo bom? Tudo bem que a gente entendeu que qualquer treino de musculação ele vai otimizar o seu emagrecimento, a sua perda de massa gorda, né? E uma coisa que é importante a gente atentar aqui, que aí já é eu colocando meu bedelho no meu conhecimento. Uma hora que quando a gente está falando de treino de musculação para emagrecimento, a gente não está falando de perda de peso necessariamente. Exato. A gente pode haver uma recomposição corporal. O cara pode perder 1 quilo de gordura e ganhar 1 quilo de massa magra. Tudo bem que é difícil essa proporção, porque 1 quilo de massa muscular é muito mais do que... mais duro de ganhar do que perder 1 quilo de gordura. Mas existe uma recomposição corporal. Você fala assim, pô, eu tô aqui ralando e só perdi 4 quilos. Beleza, mas você pode ter perdido 8 de gordura, né? Exato, E exatamente. ganhado alguma coisa aí de massa magra. Mas falando em treino, tudo bem, depois você fala isso aí, já comenta isso aí, já entra no treino específico. Exatamente. Por isso tão importante, inclusive, como a gente falou num outro episódio até, a gente conversou até com o Pipo, sobre avaliação, fazer avaliação física, fazer todo um processo ali preparatório antes de iniciar a prescrição. Porque você vai identificar a composição corporal da pessoa naquele momento, né, no start, E depois vem e acompanhando. depois vem acompanhando, porque ela pode não ter redução nenhuma na balança, ela pode não mudar nada na balança, mas teve melhora da composição corporal, justamente pela adaptação que você disse. Perdeu gordura e ganhou massa muscular, né, ganhou massa magra. Então, de fato, é importante que se faça o acompanhamento para entender e até motivar a pessoa. Claro. Né, cara, ó, você está tendo resultado. Você está se atrelando, você está se apegando a um indicador. E esse indicador sozinho aqui não quer dizer muita coisa, que é a balança. Legal. Agora, em relação ao treino específico para o emagrecimento, esse treino para o emagrecimento, ele precisa visar, né, na musculação, esse treinamento resistido, ele precisaria visar a melhora das vias oxidativas, tá? Que são as vias aeróbias. E tem como, é possível fazer isso na musculação. O que acontece é o seguinte, nem sempre a pessoa, ela precisa seguir uma progressão para chegar lá. Então, nem sempre a pessoa, principalmente o iniciante, vai chegar na sala de musculação e vai ter um treino já prescrito visando emagrecimento, porque o professor que está prescrevendo precisa considerar uma porrada de outras coisas antes para chegar lá na especificidade, para a pessoa aguentar fazer um treino de musculação específico para o Se emagrecimento. ela for uma pessoa iniciante, né? Exato. E aí, aonde que entra isso? Por que aguentar? Porque, cara, é um treino de séries longas, é um treino que muitas vezes dói, Tem um intervalo mais curto. tem um intervalinho mais curto. Então, cara, é um treino mais pancadinha. É um treino que tem uma demanda energética grande, né? Então, tem gente que ainda não está preparado para chegar lá. E aí, por isso, o mais importante é o cara ir e fazer a musculação. Para então ir adaptando, né? Passou por um processo de adaptação e chegar nesse tipo de treino mais intenso, né? Séries mais longas, visando o emagrecimento e essa adaptação de via oxidativa. Você estava falando um pouco atrás aí de juntar um pouco, quando a pessoa não tem muito tempo, juntar um pouco da parte do cardio com a parte da musculação. O treino de circuito seria mais ou menos isso? Cara, é possível. Falaria alguma coisa parecida com isso? Sim, Porque sim. você vai fazer vários exercícios sem pausa. É isso que o circuito é isso, né? Sim. Eu acho que eu nunca fiz circuito na vida, mas. É uma Você possibilidade. sabe, uma máquina vai para outra, uma máquina vai para outra sem intervalo, não é isso? Sim, sim, isso é possível também. É lógico, de novo, né? A pessoa para chegar lá precisa ter o preparo para poder fazer esse tipo de circuito, né? Então, o que não é legal é a pessoa focar nisso e fazer só isso. Dentro de uma periodização,
Dentro de um período longo de treino, você pode, em um espaço de tempo, incluir o circuito como uma ótima opção. Uma Mas assim, ótima seria opção. dentro de um dia, ou dentro de uma semana, dentro de um mês? Dentro de um mesociclo, tá? Então, Perfeito. o que que seria um Entendi. mesociclo? A gente tem divisões de uma organização de treino. Uma sessão é um dia lá que você foi e fez um treino, tá? É uma sessão. O microciclo aí depende do treinador, mas o microciclo a gente usualmente considera uma semana. E o mesociclo são algumas semanas dentro, aliás, são algumas semanas de microciclo. Então, eventualmente, eu coloco lá um mesociclo de 6 semanas, de 4 semanas, às vezes de 8 semanas. E aí, nesse espaço de tempo, vamos colocar aí de 4 até 8 semanas, é legal, pode aplicar um estilo de treino em circuito, que naquele período ali, se ele foi preparado para fazer aquilo, de fato, naquele período, vai ajudar mais ainda no processo de emagrecimento do que um treinamento de musculação convencional, pausado, né, com aquela cadência que a gente está acostumado na musculação. Então, mas para chegar no circuito, ele precisou passar por isso Tem que antes. estar, não pode ser um amador, não pode ser um iniciante, né? Tem que estar um pouquinho Exatamente. mais avançado já, né, para fazer Exatamente. esse tipo de treino, né? O que mais você pode falar pra gente, assim, das variedades e da versatilidade da musculação, já pensando nessa parte dos ciclos, né? De como você compor, começando e tal, como é que a gente evolui nisso daí? Perfeito. Então, assim, cara, uma coisa que é muito básico, isso é para todo mundo, mas para o cara que quer emagrecer, a gente vai falar especificamente disso, o quanto isso pode contribuir para ele. O que é básico? O cara visar o ganho de massa muscular. Tá? Então, como a gente falou, tanto para melhora dessa taxa metabólica, quanto para melhora durante o exercício de gasto energético. Então, se eu tenho mais massa muscular, vou dar o exemplo lá do ter um carro 1.0, um carro 2.0. Por que que o 2.0 gasta mais combustível que um Porque ele tem 1.0? mais força, né? O motor é maior, né? Então, o músculo a gente entende o músculo como um motor, é o nosso motor. Se eu tenho mais músculo, eu gasto mais combustível também para fazer exercício, tá? Então, quando eu vou começar, quando eu vou organizar o treino para o cara emagrecer, eu vou pensar nisso. Mas não tem como eu pensar no ganho de massa muscular sem antes o ganho de força. Então, a hora que a gente vai periodizar para o cara emagrecer, quando a gente vai fazer a organização para o cara emagrecer, a base ela é a mesma, independente do objetivo. Se o cara é um iniciante, ele primeiro vai trabalhar coordenação, depois da coordenação ele vai trabalhar força, e depois da força que você vai começar a desenvolver Essa o intensidade. específico daquilo que ele precisa, né? E aí podemos entrar, como a gente falou, no caso do circuito, que seria um método legal, interessante, Uhum. para estimular a via oxidativa também e acelerar esse processo de Uma vez eu vi alguém emagrecimento. falando de intercalar, por exemplo, você vai lá e faz um supino, vai lá e faz 15 minutos de bicicleta, vai lá, não sei o que, faz outro exercício de musculação, aí vai lá e faz mais 15 minutos de bicicleta. Você ficar intercalando uma quantidade de exercícios de força com um tempo de aeróbico no mesmo treino, fica pulando de um pro outro. Você já viu Não isso? já vi, mas isso não é muito legal. Isso não é muito legal, não é muito Você interessante. esfria o músculo, depois você esquenta o músculo de novo, você esfria o músculo, depois você esquenta o músculo de É novo. assim, ó, primeiro ponto. Quando você joga o aeróbio no meio, o cara precisa focar em alguma coisa. Em alguma coisa ele precisa ele vai focar a performance dele. Então, se for na musculação, se for no exercício de força, ele vai fazer um cardio bem medião, né, bem ruinzinho. E aí talvez seja melhor nem fazer, Uhum, certo? Porque uhum. aí se eu vou focar aqui em desempenhar, em performar minha força, ou minha resistência de força, ou minha potência lá na musculação, eu vou também pensar que meu descanso precisa ser legal para eu conseguir aplicar a performance que eu quero ali, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o cara vai focar no cardio, então ele não vai fazer o treinamento resistido direito, ele não vai fazer a Uhum. musculação direito. Ele vai estar acabado, né? E aí que adaptação que eu vou conseguir e que sentido que faz eu ficar estimulando força se eu tô destruído do cardio, não tenho disposição, não tenho energia para focar no treinamento de força. Eu não vou ter adaptação nenhuma daquilo. Então, eu particularmente não gosto muito dessa mistura de estímulo, como a galera faz, sai da força e vai pro aeróbio e volta para força, porque, cara, você não performa legal em Nada. nada e não faz nada direito. Talvez seja melhor, então, o cara fazer um treinamento resistido ali, circuitadinho,
né? Se eu quero estimular essa condição cardiovascular, eu vou fazer um treinamento existido circuitado, e aí, e lógico, com intervalos e fazendo também uma programação é, lógica de quantidade de exercícios, de quais grupos musculares ele vai trabalhar, para permitir que ele performe legal em todos, né? Minimamente ali. E depois eu posso aplicar um HIIT, se eu quero aplicar o cardio, e não ficar mesclando os dois, né? Então, mas aí não vai sobrar muito tempo para aplicar o cardio. Legal, o HIIT é uma baita de uma ferramenta. Um baita de um resultado para adaptação cardiovascular em pouco tempo. E é curtinho, né? Você tem pouco tempo para fazer. Lógico, o HIIT não faz milagre, não vai suprir tudo, não vai fazer o cara emagrecer, não é isso. Mas assim, ele vai suprir uma necessidade dentro de um tempo que a gente tem para trabalhar. Uma coisa que é legal também que eu penso é, uma vez que você começa a treinar, vamos pensar que você é uma, é o mote daqui, então é uma pessoa que está acima do peso, que está indo para academia fazer musculação com o objetivo de emagrecimento. Uma vez que ela começa a fazer musculação, por mais que ela não tenha percebido a perda de massa corporal, que ela não tenha se sentido emagrecendo, a hora que ela volta para casa, que ela começa a voltar para a rotina fora da academia, ela começa a executar tarefas e começa a ter um estilo de vida que ela não tinha antes. Ela começa a se sentir capaz de fazer coisas do dia a dia Mas que ela não fazia, né? Mas inclusive, Isso começa com isso, continua porque aumentando melhora a gasta calórica dela, mesmo fora da também, academia, né? Ela exatamente. começa a ter uma pessoa mais ativa, né? Exatamente, exatamente. Você aumenta o gasto da pessoa no treino, você aumenta na atividade diária dela, porque ela consegue fazer mais tarefas, ela está mais disposta a fazer mais coisas. Eventualmente, até uma coisa que a gente sempre fala, né? Procura subir mais escada, procura. Cara, tem gente que não o faz, especialmente, estamos falando em emagrecimento, vou colocar especialmente a pessoa com obesidade, né? Ela pode não fazer uma atividade porque ela não tem a capacidade física necessária para Não tem força, né, não mano? consegue subir 3 lances de escada, não consegue de repente ir a pé para ela até a padaria, até o mercado, dependendo da distância, a pessoa não consegue fazer Às aquela vezes não tem nem atividade. confiança, né, cara? Exato, o medo. Então, quando o cara passa a treinar e passa a ter uma condição física melhor para fazer, de fato, você vê uma mudança também no estilo de vida da pessoa de ser mais ativa fisicamente, de fazer mais coisas com o corpo, porque agora o corpo tem condições de fazer, né? Permite. O cara consegue subir uma escada melhor, o cara consegue brincar, chutar uma bolinha com o filho no final de semana, entendeu? E isso tudo vai contribuindo para aumentar o gasto calórico dele. Uma coisa que é importante falar aqui também, Rafa, é assim, não adianta a pessoa esperar milagre. Tudo bem que a gente vai falar aqui, né, das pilastras, né, que é o exercício físico, o comportamento que você tem como alimentação, etc. Não vou nem falar só da dieta, mas o seu comportamento, a sua relação com a vida social, né, com a alimentação e tudo mais, e o descanso. Mas não adianta a pessoa achar que ela vai entrar numa academia e em 15 dias, indo 3 vezes por semana, e em 15 dias ela já vai estar super bem. Não vai. Ela vai estar melhor, obviamente, mas pensando nisso, a gente. É óbvio que também é muito específico, vai depender muito da aderência da pessoa do que está fora da academia, porque aquela 1 hora e meia que ela passa ali, 1 hora que ela passa ali, não vai fazer milagre nas outras 23 horas que ela não está lá dentro da academia. Mas pensando numa média aí, numa coisa basal, quantas vezes por semana e em quanto tempo uma pessoa mais ou menos começa a colher frutos de emagrecimento, pensando que ela tá com uma dieta legalzinha, então não precisa fazer um regime radical nem nada disso, que ela descansa legal e que ela tá indo treinar. Como é que é o esquema disso aí? Pra pessoa começar a ver um resultado no fim do túnel. Tá, bom. Primeiro ponto, quantas vezes por semana? Cara, a gente sempre recomenda, isso é uma recomendação, inclusive, das organizações da saúde, inclusive a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que é das pessoas fazerem exercício físico na maioria dos dias da semana, ou seja, 4 dias ou mais, tá? Porém, com 3 vezes na semana, a gente já viu bastante estudo de observação, às vezes até 2 vezes na semana, tendo ótimos resultados. Então, se o cara 2, 3 vezes por semana ele começa a treinar, ele já vai ter um bom resultado. Em quanto tempo, mais ou menos? 6 meses? E aí, esse é o ponto. A gente, cara,
3 meses é um tempo padrão que a gente costuma usar para avaliação, para reavaliar, porque é um tempo que já dá para ver um resultado legal. Porque o primeiro stiling é grande, né? O primeiro Exato. gap é grande, né, É. cara? E assim, é o que você falou, é muito particular, depende de uma porrada de coisas, depende da genética da pessoa, depende da dedicação dela, tanto ao treino, quanto ao descanso, quanto à dieta, depende de uma porrada de coisa. Mas, cara, em via de regra, o cara começou a treinar ali 2, 3 vezes por semana, em 3 meses já dá para mensurar e ter um resultado bacana assim, já dá para Ah, apresentar um resultado. que legal. Seja de mudança estética, que dá para 3 meses dá para ter um resultado legal de mudança estética, seja de condicionamento físico, né? Uhum. Então é um tempo bacana e é o que a maioria, eu, por exemplo, e os colegas com quem eu converso, o tempo que a maioria das pessoas usam para avaliar é esse tempo de 3 meses, que não é pouco, mas também não é muito, né? Uhum. Você deixar o cara, às vezes, 6 meses para reavaliar e mostrar resultado para ele, nessa daí você pode perder o cara perde a Uhum. adesão, porque a coisa da balança que a gente estava falando. Uhum. Às vezes ele tá só se pesando e na balança não viu o resultado, melhorou pra caramba, mas na balança ele não viu o resultado e ele fala, ah, velho, vou parar com isso aqui. Legal. Para finalizar, Rafa, a gente tem que falar assim, queria que você falasse assim, que é sobre a relação entre, a gente já falou que tem que ter uma dieta legal, que tem que ter musculação, mas tem que ter uma parte do descanso também, né? A pessoa não pode só pensar em meter o louco lá, ir lá 4, 5 vezes por semana, fazer quebrar tudo, e no dia seguinte quebrar tudo de novo, não vai acabar sendo contraproducente, e ele pode até não conseguir nem progredir no esporte, né? Exatamente. Cara, uma coisa legal para se pensar, que eu sempre falo para os meus alunos, é o seguinte: falo, olha, você tem sempre que proporcionar o melhor cenário possível para você treinar, tá? Então, o seu descanso, ele também faz parte disso. Você não descansou o suficiente, você vai chegar no outro dia, uma grande chance de você não render bem no treino, tá? Então, como que você vai identificar isso? É lógico que a organização do treino também manda muito, né? Mas como você vai identificar? Pô, cara, meteu o pé hoje, né? Igual às vezes o que acontece muito, o cara tem que fazer corrida e ele tem a planilha de corrida, ele corre 3 vezes na semana, mas aí ele foi, não correu na segunda, não correu na terça, foi espremendo, espremendo, aí ele quer correr sexta, sábado e domingo. O que era para ele fazer segunda, quarta e sexta, ele quer juntar em 3 dias, condensar tudo e dar essa porrada. Cara, já foi, já passou. Você não Não recupera. rolou fazer os 3 treinos. E agora, não tenta tirar o atraso, né? Justamente o que você falou, o cara começa empolgado, quer meter o pé, ou quer de qualquer jeito cumprir lá a meta que ele colocou, fazer os 3 treinos de corrida na semana, e nessa ele pode, pecando pelo excesso, ele pode ter uma condição ali que prejudique ele a nível dele não conseguir treinar por um tempo maior, né? Uhum. Bom, se machucou, pô, vai ter que talvez parar um pouquinho e não vai poder correr porque, sei lá, uma contratura na panturrilha, algo do tipo, né? Então, aí você vai ter que descansar mais ainda, vai ter que ficar mais tempo ainda sem treinar. Então, é sempre, cara, é entender se o teu corpo naquele dia, naquele momento, tá preparado para fazer aquele Sabe? estresse. Se não tá, tira o pé. Quando você fala de treinar pelo menos 3 vezes por semana, a gente pensando numa segunda, numa quarta e numa sexta, a terça e a quinta já seriam bons dias de descanso, e o final de semana Uhum, também seria um bom tempo de descanso para você uhum. retomar na segunda-feira com energia, certo? Sim, Então sim. você, mas é assim, é óbvio que depois você vai ficando mais avançado, você consegue treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só que você vai trabalhar em grupos musculares diferentes para dar tempo de Exato. descansar o camarada lá, né? Exatamente, é muito da prescrição. E aí, pô, o cara que é iniciante, cara, não é interessante, eu pelo menos não gosto, de prescrever um grupo muscular por dia e fazer esse cara treinar todo dia, porque acaba que é muito volume para um grupo muscular, para aquele cara que é Senão ele vai ficar 15 iniciante. minutinhos na academia só, né? A Exatamente. não ser que seja uma necessidade do cara, né? Fala assim, ó, só tenho 15 minutos por dia, então você vai dividir o treino do Beleza, cara, daí pode até rolar alguma mas ele vai ter que ir coisa. todo dia na academia. Exatamente, que aí o tempo de deslocamento e tudo mais, pô, pode ser que não seja viável para ele, Aham. né? Então, esse tempo de descanso, Edu, ele vai ser muito é, é, particular, né? Ele vai precisar ser entendido para a necessidade de cada pessoa, para a necessidade de treino, para a necessidade em relação ao perfil da pessoa mesmo, se ela é avançada, se ela é intermediária, por exemplo, cara.
Eu dou uma porrada hoje na musculação, no meu treino, é muito, por mais intenso que seja, é muito difícil eu ficar 2 dias com aquele grupo muscular doendo. É muito difícil, muito difícil. Então, eu às vezes tenho condição, no meu caso, eu tenho condição às vezes de fazer um intervalo menor entre um treino e outro daquele grupo muscular, porque está recuperando bem. E se um dia passar a não recuperar, eu vou ter que mudar meu plano, certo? Mas para o cara, principalmente o cara que é iniciante, não é assim que funciona. Às vezes ele demora uma semana para recuperar. Dependendo da porrada que ele deu, demora uma semana. Depende do nível de inatividade, da sensibilidade que ele tem, né? Exatamente. Então isso tem que ser entendido também de acordo com o nível de atividade daquela pessoa, o nível de performance daquela pessoa para a atividade que ela faz. E as outras atividades que ela faz também, né? Até a questão de sono, né? A gente pega, por exemplo, uma coisa muito comum, cara. Tem muito aluno meu médico e que o cara dá plantão e não dorme nada e varando, varando, varando. E às vezes até curte treinar e quer treinar e eu tenho que falar pro cara tirar o pé porque ele não descansa o suficiente para treinar o tanto que ele quer treinar, né? Vai Então, acabar não tendo longevidade no treino, né? exato. Inclusive E pode até se machucar também, né, cara? e sim, cara, e tem uma incidência muito grande de tendinopatias. O cara começa a ter tendinite, porque, vamos lá, descanso, você ganha. Treinando, você perde. Então, o treino, né, a pancada no treino, o estímulo que você dá no treino, ele tá degradando o teu corpo. Você não tá ganhando nada treinando. Você tá botando o corpo lá para baixo. Tá depletando estoque energético, enfim. E aí o que acontece? Se eu não descanso o suficiente, eu ainda não recuperei tudo, vou lá dar outra pancada. Aí eu não descanso, não recuperei tudo, dou outra Chega uma hora pancada. que o negócio estoura, né? Chega uma hora que aquilo que era para ser agudo, naquele estresse que era para ser agudo, vira crônico e esse crônico me lesiona, né? A tendinopatia é uma coisa extremamente comum, coisa de gente que não descansa. É muito comum o cara que não descansa, né? Porque no sono, ele não tem um sono que repara o tecido, que é reparador e que vai ajudá-lo na recuperação para ele estar pronto para treinar de novo. Legal. Considerações finais, Rafa. Bora lá. Bom, considerações finais. Primeiro ponto, se o seu objetivo é emagrecimento, é fundamental que você faça treino de força. Pode ser musculação, pode ser no Pilates, dá para fazer um treino de força, pode ser num box de funcional, pode ser enfim, num CrossFit bem orientado. Em casa, treinando com Em orientação. casa, com orientação, seja lá qual o estilo de treinamento resistido que você vai fazer, mas se o seu objetivo é emagrecimento, é muito importante que você faça treinamento resistido. Segundo ponto, não deposite a sua mudança estética, não deposite todo o seu esforço de emagrecimento na rotina de treino, tá? Terceiro e último, e acho que tão importante quanto ponto, tenha pessoas capacitadas, pessoas comprometidas para te orientar, tá? Isso é muito importante tanto na questão da segurança sua, quanto na eficiência dos seus treinos e principalmente na sua adesão. Uma pessoa que te entenda, te acolha e que consiga fazer com que você tenha adesão naquela prática, porque é algo que você vai precisar levar para o resto da sua vida. É isso. Então, com essa, eu vou de novo pedir para você deixar aquele like, porque esse cara aqui não é fraco, não, né? Mas deixa aquele like gostoso pra gente. Se inscreve no canal, compartilha com a galera, aciona o sininho. E, cara, segue a gente lá no Instagram. A gente vai colocar as caixinhas de pergunta lá, ó. Pergunta pra esse fera aqui o que você acha, o que você quer saber, quais são suas dúvidas. Vai lá no Instagram que a gente tá todo dia lá colocando uma coisa diferente. Beleza? É isso, seu Rafa. Não, é isso. Obrigado mais uma vez todo mundo aí que tá assistindo. Edu, obrigado. Tamo junto. E é isso. E pode mandar sua perguntinha aí, que o maior prazer do mundo a gente vai trazer para cá e ajudar vocês. Demorou, galera. Valeu, um abraço, até a próxima. Valeu, Rafinha. Abraço, valeu. Abraço. Edu.